Vamos começar mais uma aula de Química. Eu sou a professora Marília. Antes de mais nada, para fazer a sua presença garantida, resolva a atividade que está lá no Classroom, no primeiro link, ou entregue a atividade impressa na escola. Hoje vamos começar um assunto novo. Vamos falar sobre cinética química, velocidade instantânea e velocidade média. Cinética é uma palavra grega que significa movimento. E aí eu pergunto para vocês, se as substâncias químicas não saem correndo por aí, por que temos que saber a velocidade das reações ou a cinética química? Olha só, numa situação como essa, o amadurecimento das frutas. Aqui é um processo que está acelerado digitalmente, mas a velocidade da deterioração de uma fruta é importante para a indústria. Você pode, através disso, calcular o tempo que você pode ter de transporte e aí a fruta chega no mercado ainda boa para consumo. Ou quando você tem uma fruta ou um legume em casa que está verde e você quer utilizar esse ingrediente para uma receita, conhecendo a velocidade, você pode esperar tantos dias para que amadureça e você possa fazer a receita, ou a gente vai estudar mais para frente formas de como acelerar o amadurecimento das frutas. Outra situação seria, por exemplo, o airbag. Preciso de reações bem rápidas para que na hora da batida o airbag infle e consiga absorver o impacto. Então, escolher substâncias que façam essa reação de maneira rápida e consigam ter força suficiente para inflar o airbag é uma questão bem legal para a indústria resolver. Podemos também utilizar o processo de congelamento da mesma forma para poder manter os alimentos por mais tempo. E aí, vocês sabem que dependendo do tipo de alimento, ele tem um tempo de congelador diferente. Alguns você pode deixar congelado durante anos, outros 6 meses, 3 meses, depende do componente. Por mais que você congele, não vai durar a vida inteira lá no freezer. E também as explosões, que são situações que a gente precisa de bastante velocidade, mas precisa ser controlado. E aí, sabendo disso, a indústria pode fazer um cálculo de quanto de substância precisa para que a velocidade seja tal ao ponto de estourar uma pedra e começar uma mineração, por exemplo. Essas são situações onde a velocidade das substâncias é muito importante para ser estudada. E aí, eu tenho como enunciado o seguinte: cinética química é a parte da química que estuda as velocidades das reações e os fatores que as influenciam. E aí eu posso calcular a velocidade média, da mesma forma que eu calculo lá nas aulas de física. Mas aqui nesse caso, em uma reação química, é o quociente ou a divisão da molaridade de um dos reagentes ou de um dos produtos da reação pelo intervalo de tempo que essa reação ocorre. Então, se lá na física você está preocupado em quantos quilômetros o carro faz em um determinado tempo, aqui a gente quer saber quantas mols, ou poderiam até ser gramas ou quilogramas, mas a unidade oficial é mol. Então, quantos mols são produzidos do meu produto no intervalo de tempo, ou posso ainda descobrir quantos mols do meu reagente são consumidos no intervalo de tempo. Numa situação como essa, por exemplo, N2 mais 3H2 formando 2NH3, que é a amônia. Eu posso calcular a velocidade média observando então a molaridade, a variação da molaridade do NH3 pelo intervalo de tempo. E aí eu tenho gráficos para representar isso. Note que os reagentes eles começam aqui em cima, na linha que mostra as quantidades, porque eu tenho uma quantidade de reagente e o tempo vai passando, esse reagente tende a se consumir e no tempo zero o meu produto não existe. A reação acontecendo, o meu produto começa a surgir e por isso o gráfico ali, a linha do NH3 vai subindo. Os reagentes se consomem, vão sumindo, os produtos vão aparecendo e aí a linha vai ascendendo. E eu posso ter situações como essa aqui. Tenho uma tabelinha, estou verificando o tempo em minutos e a molaridade do meu NH3. Então, conforme foi passando o tempo, a gente vê que ele estava em 0 e foi aumentando. Indica que é o produto que está sendo produzido. E aí eu faço o meu cálculozinho. No intervalo entre 0 a 5, eu tenho
20, que é o valor final, e 0, que era o valor inicial, menos o intervalo do tempo. E aí a minha velocidade média, nesses primeiros 5 minutos, é de 4 mol por litro por minuto. No intervalo entre 5 e 10, eu tenho que a velocidade média é 2,5 mol por litro por minuto. Notem que, nesse caso, conforme o tempo foi passando, a velocidade foi diminuindo dentro dos intervalos que eu estou verificando aqui. E aí eu posso fazer um gráfico para representar como é o processo dessa reação. Olha só, aqui nesse primeiro espaço é a variação entre 0 e 5 e aqui entre 5 e 10 e lá entre 10 e 15. E aí eu vejo que os meus valores vão mudando, 4 para 2,5 e depois lá para 1,5. Ele vai chegar no momento de estabilidade, vai ficar estável essa velocidade e a reação vai finalizar com todo o produto que ele possa produzir. E aí a velocidade da reação num dado instante ou velocidade instantânea é o valor para qual tende a velocidade média quando os intervalos de tempo vão se tornando cada vez menores. Então, quando você está lá no carro e você olha o velocímetro, no momento onde você olhou, você viu a velocidade daquele instante. Não representa realmente qual é a velocidade durante todo o período da viagem que você possa estar fazendo. Aqui na química é a mesma coisa, a velocidade instantânea é do momento que eu estou observando, mas no caso da química não vai ter, como na física, paradas e freadas, que você pode ter variações bruscas. Aqui a gente tem uma tendência, então a velocidade média tem uma tendência. E a velocidade instantânea, ela apresenta essa tendência que as reações vão ter. Vamos praticar um pouquinho sobre isso? Atividade 1. Observe o gráfico que mostra a variação da concentração de um certo reagente em função do tempo. Na letra A, em qual trecho a reação apresenta maior velocidade média? Letra B, em que ponto a reação apresenta maior velocidade instantânea? Agora é com vocês.
Vamos corrigir a atividade? Olha só, em qual trecho AB ou BC ou CD a reação apresenta maior velocidade média? Olha só, esse gráfico aqui, lá no original, no exercício, ele não tinha nenhum número. Ele não está pedindo um valor numérico, ele quer só uma interpretação do que está acontecendo ali. Fica mais fácil se você colocar os valores. Então, você pode colocar tranquilamente os valores. No encontro das duas linhas é 0, faço um espaçamento mais ou menos razoável e coloco lá 1, 2, 3 para o intervalo de tempo e posso colocar 5 e 10 para o intervalo de concentração. Os números indiferentes, é só para você ter uma base de posição para poder interpretar melhor o gráfico. Então, o trecho em que a velocidade média é maior é o trecho AB, pois a inclinação da curva é maior nesse trecho. Então, esse primeiro trecho tem uma inclinação maior, mostra que essa velocidade estava maior e aí foi diminuindo até uma estabilidade lá do D em diante. Na pergunta B ele fala, em que ponto a reação apresenta maior velocidade instantânea? No ponto A, que apresenta a maior inclinação. Então, no ponto A, a velocidade é 10 aqui, que eu sugeri. No ponto B, ela seria 5, no ponto C seria 2,5 e vai diminuindo. Então, o maior valor temos para o ponto A, que é o que está mais alto lá na linha. Atividade 2. Num dado meio onde ocorre a reação, observou-se as seguintes variações de concentração de N2O5 em função do tempo. Calcule a velocidade média da reação no intervalo de 3 a 5 minutos. Tenho todos os dados na tabela ali, agora é com vocês.
Vamos corrigir o nosso exercício? Olha só, tenho aqui a tabela com os valores da concentração em mol por litro e o tempo em segundo. Veja que o nosso exercício ele não quer segundos, então a primeira coisa que eu preciso fazer é regrinha de 3 para a conversão das unidades de tempo. Então, 1 minuto são 60 segundos, quantos minutos são 180 segundos? Multiplico cruzado e aí o meu valor vai ser 3 minutos. Então, 180 segundos é a mesma coisa que 3 minutos. Faço o mesmo cálculo de regrinha de 3 para descobrir quantos minutos são 300 segundos. 300 segundos são 5 minutos e esse é o intervalo que ele pede lá, intervalo entre 3 e 5 minutos. Feito isso, posso usar a minha equação da velocidade média, que é igual à variação da concentração da substância em questão, que nesse caso é N2O5, dividido pela variação de tempo. E aí eu respeito sempre aquela sequência que na variação eu uso o valor final menos o inicial. Então aqui eu vou ter o 0,180 menos 0,200 dividido pela variação final menos inicial 5 menos 3. Fazendo a minha continha aqui, eu vou ter um valor de menos 0,01. Na física, o sinal de menos na velocidade média indica que você está voltando no seu trajeto. Aqui pra gente, esse sinal não fala muito do nosso exercício. Indica que ele está sendo consumido, mas as nossas velocidades aqui sempre apresentamos em módulo, então deixamos o número sem sinal. Então a velocidade média no intervalo de 3 a 5 é 0,01 mol por litro por minuto para esse exercício. Certinho? Vamos então para a atividade 3. Dada a reação, calcule a velocidade média conforme os dados da tabela no seguinte intervalo, de 0 a 12 segundos. Tenho a tabela com todos os valores, agora é com vocês.
Vamos para a correção do exercício 3. O que ele quer saber ali é a velocidade média e ele trouxe uma tabelinha com o valor da velocidade para o SO3, que é um dos reagentes da equação do exercício. Então, a gente tem um intervalo de tempo que é entre 0 e 12 e os valores que correspondem, então, lá no 12 ele tem 1 de concentração e no 0 ele tem 6 de concentração. Fazendo a continha aqui, eu teria menos 5, mas a nossa velocidade está em módulo. O sinal negativo só vai mostrar para a gente que é um reagente que está sendo consumido. Então, 5 dividido por 12, eu tenho que a velocidade média aproximada é 0,42 mols por segundo para o SO3, lá no nosso exercício número 3. Vamos fazer mais uma atividade? Atividade número 4. Numa reação completa de combustão, foi consumido em 5 minutos 0,25 mol de metano, que foi transformado em dióxido de carbono, CO2, e água, H2O. A velocidade da reação será... Temos as alternativas? Agora é com vocês.
Vamos corrigir o nosso exercício. Olha só, ele quer saber qual que é a velocidade da reação e no enunciado ele dá a concentração do metano e o intervalo de tempo. Bem tranquilo. Velocidade média é igual à concentração do metano dividido pelo intervalo de tempo. A concentração no enunciado é 0,25 e o tempo é 5 minutos. Essa divisão me dá o resultado de 0,05 e lá nas alternativas a resposta vai ficar a letra E. Muito bem. Temos agora a atividade 5. Considerando-se as informações deste gráfico, é correto afirmar que no intervalo entre 1 e 5 minutos, a velocidade média de consumo desse reagente é de... As alternativas estão ali, agora é com vocês. Vamos então corrigir o nosso exercício de número 5. Olha só,
Considerando-se as informações desse gráfico, é correto afirmar que do intervalo entre 1 e 5 minutos, a velocidade média de consumo desses reagentes é de... Então, vamos analisar o gráfico e retirar dele as informações numéricas que a gente tem. Então, o intervalo de tempo é de 1 a 5 e lá na nossa equação da velocidade a gente faz final menos inicial. Então, no tempo 5, que é o final, a concentração é 0,100. No tempo 1, que é o inicial, a concentração é 0,900. E a gente vê que esse gráfico tem uma linha que vai diminuindo, decrescendo. Vamos passar lá no quadro agora para poder ver a continha qual vai ser o nosso resultado. Olha só. Velocidade média, então, é igual à variação da concentração final menos inicial. Então, no final eu tenho 0,100 e no início eu tenho 0,900. O tempo final menos inicial. Intervalo entre 1 e 5 minutos, então 5 menos 1. Lembra que esse valor aqui está em módulo. Então, o sinal é negativo, contribui para o que diz ali que está falando dos reagentes que são consumidos. Então, 0,100 menos 0,900 vai dar 0,800. Dividido por 4, eu tenho 0,200 mol por litro por minuto como resposta para esse exercício. E lá, nas alternativas, vai ficar então letra A. Atividade 6, mais uma atividade para a gente ficar craque em analisar gráfico. Observe o gráfico e classifique se as assertivas são verdadeiras ou falsas. A curva decrescente indica que a amônia é consumida com o passar do tempo. 2. A velocidade média de consumo da amônia entre 0 e 1 hora é de 4 mol por litro por hora. E 3. A velocidade média de consumo da amônia no intervalo entre 1 e 2 horas é de 1 mol por litro por hora. Verifique então o que é verdadeiro e falso, agora é com vocês.
Vamos corrigir então o exercício 6? Olha só, observe o gráfico e classifique se as assertivas são verdadeiras ou falsas. Então a primeira fala o seguinte: a curva decrescente indica que a amônia é consumida com o passar do tempo. Sim, eu tenho uma curva e o nosso gráfico começa no tempo zero em 8 de concentração e conforme o tempo vai passando a gente vê que os números vão diminuindo aqui, os pontos no gráfico mostram então que ela está sendo consumida. A equação que está aqui em cima também mostra isso. O que eu tenho aqui? O NH3, que é a amônia, é o reagente que está se desfazendo em N2 e H2. Então, primeira, verdadeira. A segunda, a velocidade média de consumo da amônia entre o intervalo de 0 e 1 hora é de 4 mol por litro. Vamos verificar isso olhando lá no gráfico. Então, no tempo 0, eu tenho 8 de concentração. No tempo 1, eu tenho 4. Então, eu vou ficar com 8 menos 4, o intervalo de tempo aqui vai dar 1. Essa divisão vai me dar, sim, uma concentração, uma velocidade de 4 mol por litro por hora no intervalo entre 0 e 1, conforme o que eu observo lá no gráfico. Agora, a terceira, a velocidade média de consumo da amônia no intervalo entre 1 e 2 horas é de 1 mol por litro por hora. Tirando aqui os dados, então, do gráfico. Quando o tempo é 1, a concentração é 4. Quando o tempo é 2, a concentração é 2. Vamos passar lá no gráfico, vamos passar lá no quadro para dar uma olhadinha como é que vai ficar essa continha agora que a gente já sabe os valores que estão no gráfico. Olha só como é que fica. Então, eu tenho a variação final 2, inicial 4 e o intervalo de tempo entre 2 e 1, final 2, início 1. Então, aqui eu vou ter 2 menos 4, o valor é negativo, claro, a gente está falando de um processo que está sendo consumido, que é o que a gente viu na assertiva número 1 lá, que era verdadeira. Então, 4 dividido por 2, eu vou ter 2 mols por litro por hora como velocidade para o intervalo entre 1 e 2 horas, por isso a terceira assertiva ali é incorreta. Vamos retomar um pouquinho o que a gente aprendeu na aula de hoje. Falamos sobre velocidade cinética química, que é uma parte muito importante da química para a indústria. Controlando a velocidade das reações, a gente pode ter para situações que eu quero velocidade mais rápida e situações onde eu quero velocidade mais lenta. Nas próximas aulas, a gente vai verificar como os fatores vão influenciar nessa velocidade. Temos fatores como a temperatura, o pH das soluções, a quantidade de colisões que vão acontecer e vão influenciar a velocidade das reações químicas. Dentro disso, a gente falou sobre velocidade instantânea. A velocidade instantânea é aquela que eu verifico num momento específico. Quando eu estou lá dirigindo o carro, eu vejo a velocidade instantânea quando eu estou olhando para o ponteiro do velocímetro. Não significa que durante a viagem toda eu mantive aquela velocidade. Quando eu estou dirigindo o carro, a velocidade vai variando, freia e acelera durante todo o trajeto. Na química, a velocidade instantânea ela é uma tendência para a velocidade da reação, visto que os produtos vão sendo surgidos e os reagentes vão sendo consumidos e assim eu tenho uma tendência de como é o comportamento da reação quando eu verifico a velocidade instantânea. Falamos também sobre velocidade média. O que é a velocidade média? Na física, é a distância pelo tempo. Aqui na química, a velocidade média é a concentração em mols pelo intervalo de tempo. E aí ela pode ser uma velocidade que vai indicar um aumento ou uma diminuição. Não consideramos os sinais, consideramos sempre a velocidade média como módulo. Então, nossas velocidades vão ter sempre valores positivos. E aí eu sei se aumenta ou diminui, se eu estou falando de produtos ou de reagentes. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.